Vamos então à nossa formação bíblica dessa semana. Vamos falar sobre Moisés. Mas eu vou tomar aqui o meu café. Você fica aí com a nossa vinheta. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Enquanto eu tomo meu café com um chocolate suíço, um queijo, você fica com a vinheta. Então vamos lá, vou dividir a história de Moisés em 5 partes. Mas antes eu queria lembrar você, o povo de Deus chegou na Terra Prometida, liderado por Abraão, depois veio a continuidade com a descendência Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Jacó mudou o nome para Israel, nasceram as 12 tribos de Israel, e o povo começou a se afastar de Deus, faltou água, faltou chuva, e o povo não sabia o que fazer. Daí o povo deixou a terra para ir até o Egito, porque no Egito tinha o rio Nilo, tem o rio Nilo, tinha água em abundância. Porém, no Egito tinha um faraó. Mas vamos lembrar que dos filhos de Jacó, tinha um que chamava José, que foi vendido como escravo pelos irmãos. E ele estava ali no Egito, tinha conquistado o coração do faraó e tinha se tornado um homem importante. Ele acolheu a sua família, perdoou seus irmãos, acolheu o pai, a família, e o faraó deu para eles uma pequena terra, delta do Nilo, 2 braços do rio Nilo, e ali o povo se instalou e cresceu cada vez mais. Depois de muitos anos, veio um faraó que não conhecia José, como narrava a palavra de Deus, e olhou e disse: esse povo está ficando muito forte, esse povo vai crescer cada vez mais, e começou a escravizar o povo. E além de escravizar o povo, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Toda criança que nascesse, todo menino que nascesse, seria morto. Por quê? Porque cada vez crescesse o número de homens do povo de Deus, o povo ia se fortalecer e ia tomar o poder. Era o medo do faraó. E nessa história, uma criança escapou. Essa criança foi Moisés. Aí vamos contar agora a história de Moisés. Então vamos lá, depois dessa pequena introdução, vamos à primeira parte da história de Moisés. Moisés, ele nasceu numa época que o faraó do Egito havia ordenado que os meninos hebreus, do povo de Deus, fossem mortos. E para salvá-lo, o que fez a mãe dele? A mãe dele colocou ele num cesto, no rio Nilo, onde a filha do faraó encontrou e o adotou. Então ela pegou a criança, colocou num cesto. Moisés quer dizer salvo pelas águas. Ela colocou no rio, e aí a filha do faraó viu aquele cesto passando com aquela criança, era uma criança muito bonita, se encantou e adotou a criança. Essa é a primeira parte da história de Moisés, ainda criança. Parte número 2. Eu vou lembrar também que quando Moisés, criança ainda, foi adotado pela filha do faraó, ela não podia amamentar, ela não tinha leite para amamentar. E aí chamaram uma criada, uma escrava, que no caso era a mãe de Moisés. Moisés foi criado no palácio, mas não perdeu a sua raiz, porque foi amamentado pela sua mãe, Então a segunda parte, Moisés já adulto. Ele viu um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio, e ao defender ele acabou matando o agressor. E o que ele fez? Ele, com medo de ser punido, ele fugiu para o deserto de Madiã, onde se casou e viveu como pastor cuidando das ovelhas do seu sogro. Tudo isso que eu estou contando está no livro do Gênesis. E aí o que acontece? Vamos ao terceiro ponto. Ele estava ali cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho, e viu uma sarça ardente, um arbusto que queimava, e aquele fogo não parava, e ela queimava sem se consumir. E aí ele entrou naquele lugar e Deus falou com Moisés: tira as sandálias, está pisando no lugar sagrado. Moisés teve um encontro com Deus. Ele não viu Deus, ele escutou a voz de Deus ali na presença daquela sarça ardente. E aí Deus disse a Moisés: volta para o Egito para libertar o povo da escravidão. Na quarta parte, sobre a história de Moisés, ele aceitou a missão. A princípio teve dificuldade, falou: eu nem sei falar direito, e Deus disse: leva teu irmão Arão, que Arão fala muito bem. Então ele foi junto com Arão e enfrentou o faraó. Quando chegou lá, o faraó
disse que não ia libertar o povo, era a mão de obra dele e ele não ia libertar o povo. E aí foi quando aconteceram as 10 pragas do Egito. Eu não vou contar as 10 pragas, né? Eu convido você a pesquisar, mas a última praga, que era a morte do primogênito, atacou cruelmente o coração do faraó, porque morreu o primogênito dele. E aí foi quando ele resolveu liberar, digamos assim, o povo. Mas mesmo assim, ele continuou com o exército atrás do povo, e o povo ficou liderado por Moisés no Mar Vermelho, na frente o mar e atrás o exército do faraó. E ali Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. E vamos à quinta parte da vida de Moisés. Moisés liderou o povo passou a pé enxuto. Páscoa quer dizer passagem, o povo passou ali no Mar Vermelho e o povo começou a caminhada voltando para a terra de Canaã. Porém, o povo tinha passado muito tempo junto com o povo egípcio, que era um povo pagão, um povo que acreditava em vários deuses, e aí o povo estava contaminado com várias ideias contrárias àquilo que o Deus verdadeiro queria. E Deus disse para Moisés: só vai entrar na terra quem for santo. Eu quero um povo santo. E aí foi quando Moisés pediu a Deus uma orientação. E Deus fez Moisés subir o Monte Sinai. Ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Deus fez uma aliança com o povo. Para o povo viver esses 10 mandamentos. Na vivência desses 10 mandamentos, o povo era uma bússola que conduzia o povo no caminho da santidade, para fazer a vontade de Deus. Mas era um desafio. Era um desafio para Moisés liderar o povo, que ora reclamava, ora louvava a Deus, ora se afastava, ora virava as costas para Deus. E Deus ia punir o povo e Moisés intercedia pelo povo. Então é toda uma história de uma caminhada de 40 anos no deserto, liderados por Moisés. E além das tábuas da lei, Deus também orientou Moisés a fazer uma arca onde foram colocados os 10 mandamentos, as tábuas da lei, por isso chamada Arca da Aliança. Moisés fez conforme a orientação divina. E aí o povo de Deus, a Arca da Aliança, ia na frente, conduzindo pelos sacerdotes da tribo de Levi, carregando a arca, e o povo ia atrás. E aqui acontecia o Shekinah. Shekinah quer dizer presença de Deus. Aqui Deus se fazia presente. E o povo de Deus caminhava no deserto, parava, faziam tendas, e fazia uma tenda para deixar a arca, e o povo fazia oração, oferecia sacrifícios a Deus. Tudo liderado por Moisés. Convido você a se inscrever no meu canal, Padre Bessa Oficial. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa formação gratuita. Então, esse aqui, aliás, mostro primeiro esse aqui, esse é o Templo de Jerusalém, onde foi colocada a Arca da Aliança, mas isso só no tempo de Salomão, muitos anos depois. Antes, o povo de Deus caminhava liderados por Moisés, eles caminhavam, paravam, faziam tendas e fazia uma tenda principal onde ficava a Arca da Aliança, e aqui eles faziam o sacrifício, que era agradável a Deus. Tudo isso sob a liderança de Moisés. Então Moisés foi um grande libertador. Ele não é considerado um dos patriarcas, ele é considerado um grande libertador que conduziu o povo no retorno à Terra Prometida. Ele morre antes de chegar. O livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, ele morre e assume a liderança Josué. Então Moisés foi um grande líder, um grande libertador, um homem que foi instrumento de Deus durante muitos anos na vida do povo. E assim a gente vai concluir mais um vídeo da semana. Lembrando, todo sábado nós temos vídeo novo no canal. Nós fizemos aí um percurso dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó mudou o nome para Israel. Ali nasceram as 12 tribos de Israel. O povo de Deus estava na terra prometida. Depois se afastou de Deus, faltou água, faltou chuva. O povo
foi para o Egito em busca de dias melhores, e um dos filhos de Jacó, José, que tinha sido vendido como escravo, já era uma liderança forte, muito querido pelo faraó, e perdoou os irmãos que tinham vendido ele como escravo, pediu ao faraó um pedaço de terra para o povo de Deus. O povo ficou ali, nós chamamos de delta do Nilo, 2 braços do rio Nilo. O povo cresceu e fortaleceu cada vez mais, e aí veio o faraó que não conhecia José e escravizou o povo. Além de escravizar o povo, mandou matar as crianças que nascessem do sexo masculino, os meninos. E aí escapou, quem se livrou? Moisés. Moisés foi salvo e foi adotado pela filha do faraó. Ele foi criado dentro do palácio, mas foi amamentado pela sua mãe. Depois, ele já adulto, brigou com um egípcio, matou o egípcio e ele fugiu, saiu do Egito, casou e estava ali junto com o seu sogro, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus apareceu para ele, a voz de Deus ali na sarça ardente, e ele voltou. Deus pediu a ele, deu a missão para ele voltar para o Egito. Ele voltou para o Egito, libertou o povo e conduziu o povo de volta à terra de Canaã, e nesse caminho subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei e a orientação para fazer a Arca da Aliança. Tem muito mais história sobre Moisés, mas eu quero só resumir. E ele chega, antes de chegar na terra prometida, antes de chegar na terra de Canaã, ele morre. Então peço a Deus que você continue se interessando pela palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você, sobre a sua família, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o vídeo da próxima semana, se Deus quiser. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, Padre Bessa Oficial.